Olá, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam super tranquilos, acompanhando as aulas, participando em casa das outras atividades, né? Das atividades que envolvem a família. Nós vamos dar início agora mais uma semana de videoaula. Essa semana, a maioria das disciplinas eu gravei 2 vídeos para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, vai ser um vídeo de correção e um vídeo de explicação de atividades, tá? Então, esse é o primeiro vídeo de geografia, onde nós vamos corrigir as atividades finais do capítulo 2 para entender mapas. Então, a gente tinha uma atividade do Aprendendo Mais e uma atividade... e as atividades do Já Aprendi, que envolvem todas as atividades que envolvem, né, todos os conteúdos que nós trabalhamos ao longo do capítulo 2, tá? Então, eu vou pedir para vocês agora, peguem o livro na página 55, tá? Vamos começar, bora estudar comigo? Fiquem em casa, sem ficarem perdidos, igual o Nazaré, é só acompanhar a correção. Se o vídeo tiver a minha fala tiver um pouco rápida, vai parando o vídeo, corrija, faça como nós fazemos em sala de aula, com calma, acompanhem toda a correção, verifiquem se a resposta de vocês está dentro do que eu falei ou do que eu coloquei no slide. Façam isso com bastante empenho, letra bonita. Agora eu vou pedir para vocês pegarem o livro na página 55 para poder acompanhar a correção comigo, tá bom? Então vamos começar a leitura. Aprendendo Mais. Corrida de orientação. Esporte e atração no turismo ambiental. Esse novo esporte é praticado em ambiente natural e seus principais equipamentos são um mapa e uma bússola, além da animação. A corrida de orientação é uma nova modalidade de esporte praticada em contato com a natureza, que promove a interação da comunidade local e o turismo sustentável. Sem auxílio de GPS ou equipamentos de comunicação, utilizando-se de um mapa e de uma bússola em uma área desconhecida, os atletas precisam passar por pontos de controle claramente sinalizados e escolher o melhor trajeto a ser realizado no menor tempo possível. O mais legal é que o percurso, definido pela localização dos pontos de controle, não é revelado aos atletas antes de suas partidas. Para um bom desempenho, exige-se que o competidor tenha boa capacidade de orientação, compreenda bem a mensagem expressa no mapa, saiba usar a bússola corretamente e consiga concentrar-se para tomar as decisões acertadas em um ambiente de muito calor. A atividade possui várias modalidades. O deslocamento, por exemplo, pode ser a pé ou com o uso de veículos não motorizados. O período das competições também varia entre o diurno e o noturno. Então, a partir da leitura desse texto, né, que está falando sobre uma prática de uma atividade numa área que as pessoas não conhecem, uma mata, e aí, a partir desse local, partindo desse local, eles têm que chegar a um destino final. E aí eles não podem utilizar os equipamentos que eles estão acostumados de localização, por exemplo, GPS, né? Eles têm que saber usar a bússola, fazer a leitura de mapa para poder se deslocar. E a gente tinha que responder as seguintes perguntas. A primeira era assim: justifique a necessidade de se utilizar os equipamentos de localização na corrida de orientação. O que a gente pode responder nessa, gente? Que os equipamentos de localização, né, bússola, GPS, mapa, todos os deslocamentos, eles são instrumentos que eles nos auxiliam e facilitam a nossa orientação nos espaços, né? Então, a utilização, por exemplo, dos equipamentos que estão falando aqui, ó, que são bússolas e mapas, eles vão facilitar a orientação dessas pessoas durante a corrida. E eles vão auxiliar também eles verificarem quais que são os elementos que estão presentes nesse espaço. Então, se eles conseguirem fazer a leitura do mapa e observar o que está registrado naquele mapa, fazer a leitura, utilizar a bússola para onde que está apontando o norte, né? Eles vão conseguir se deslocar nesse espaço. E aí a gente percebe que todos os equipamentos de orientação, bússola, GPS, mapa, eles são muito importantes para nos auxiliar nessa leitura do espaço e nesse deslocamento nos mais variados espaços, tá bom?
A número 2, quando tem um balãozinho, a gente sabe que é a resposta oral, tá? Então, vocês poderiam ter respondido oralmente com a família ou escrito no caderno, tá? A número 2 era assim: comente com seus colegas e professores os impactos e a relação entre a corrida de orientação e o turismo sustentável. O que a gente pode perceber, gente? Quando a gente conhece um ambiente, né, um ambiente, sobretudo, que tem uma natureza muito legal, muito preservada, a gente se encanta por aquele local e a tendência é que a gente ajude na preservação desse local. Então, olha, quando a gente tem uma corrida de orientação, a gente tem também um estímulo à preservação do meio ambiente, né? As pessoas que praticam essa modalidade, elas passam a ter uma consciência sobre o quão importante é conservar os espaços, né? Para que se realizem competições e para que a gente consiga também explorar, passear, visitar esses espaços, tá bom? Esse era o Aprendendo Mais, da página 55. Depois eu pedi para vocês realizarem o Já Aprendi lá na página 57, tá? Outras fontes, gente, tinha um QR Code que era legal também, que dá para vocês acessarem. O Aprender é Divertido não tinha como a gente realizar, porque envolvia uma questão da escola, tá? Então, nós vamos para a correção lá na página 57, no Já Aprendi. E aí, nós temos 2 mapas, tá? E tá pedindo pra gente observar os mapas. A gente tem um primeiro mapa que tá escrito, olha, mapa densidade demográfica. E a gente tem um segundo mapa que é um mapa de grau de urbanização. E aí nós vamos perceber que os 2 mapas, eles tratam do espaço, do território do Brasil, né? Então, a gente tem um mapa do Brasil aqui, com o nome dos estados. E aqui a gente tá vendo aqui, ó, densidade demográfica, gente, é a quantidade de habitantes que a gente tem em determinado espaço, né? Então, a gente vai ver que aqui, ó, quanto mais forte forem as cores, quer dizer que a gente tem uma maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado naquele espaço. Deixa eu ver a legenda aqui se é por quilômetro. Aqui a gente está tratando de um mapa sobre habitantes por quilômetro quadrado. Então, quanto mais escuro tiverem as cores, quer dizer que a gente tem uma maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado naquele espaço. Então, a gente percebe que, ó, as maiores concentrações a gente tem aonde que a gente tem a cor vermelha. Então, nesses pedacinhos vermelhos, espaços também com bastante pessoas, são esses espaços de laranjinha, tá? Então, isso que esse mapa da esquerda quer dizer. O mapa da direita está falando sobre um grau de urbanização. Quer dizer, os espaços onde são mais urbanizados, onde tem o maior desenvolvimento das cidades. E aí, se a gente for observar aqui, ó, a gente tem grande urbanização justamente nos espaços onde tem uma grande densidade demográfica, né? Uma maior densidade demográfica, tá? E aí, lá na letra A, estava pedindo assim: aponte 2 semelhanças e 2 diferenças entre os mapas anteriores. E aí nós podemos perceber 2 semelhanças, né? A primeira semelhança aqui, os 2 mapas, eles falam sobre o território brasileiro. Então, eles falam sobre a ocupação, como que a população ela está distribuída, né, nesse território brasileiro. E os 2 mapas também, eles têm os 5 elementos fundamentais. Vamos conferir? Eles têm título, os 2 têm. Eles têm orientação, os 2 têm. Eles têm legenda, os 2 têm. Eles têm escala e eles têm fonte. Então, esses são os pontos em comum. Eles tratam eles retratam, né, o espaço brasileiro, o território brasileiro, e eles têm os 5 elementos fundamentais. Agora a gente tem que apontar 2 diferenças. A primeira diferença é que um fala sobre aspectos demográficos, ou seja, aspectos relacionados à população, e o outro fala sobre os aspectos do espaço, que é relacionado à urbanização. E o que a gente vai perceber também é que o título desses mapas é diferente. Um mapa fala sobre densidade demográfica e o outro sobre grau de urbanização. Então, os 2 tratam de assuntos diferentes, tá? Agora, lá na letra B, estava pedindo assim, ó, analise a forma de ocupação
de ocupação do território brasileiro, considerando os mapas anteriores. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que eles indicam sobre a ocupação do território brasileiro, né? E sobre as áreas mais urbanizadas. E o que isso quer dizer? Que aquelas áreas que possuem uma maior concentração de pessoas são justamente as áreas que têm a maior densidade demográfica e são as áreas mais urbanizadas, tá? É isso que esses mapas querem dizer, tá bom? Agora, lá na página 58, a gente tinha um novo mapa. E aí, são as regiões do estado de Goiás. E a gente tinha que analisar esse mapa de Goiás para responder as questões de 2 a 6, tá? Então, a gente tem o sul goiano, centro goiano, leste goiano, norte goiano, noroeste goiano, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, vai coincidir com os pontos cardeais e depois nós vamos aprender também sobre os pontos colaterais. A gente tem norte, sul, leste, oeste, tá bom? E aí, a número 2 estava falando assim, ó. Rafaela e sua família moram em Goiás e desejam passar as férias de julho viajando de carro. A família de Rafaela acordou bem cedo para viajar, saindo de Anápolis, Goiás, com destino a Brasília, no Distrito Federal. De acordo com essa informação, marque a alternativa que representa os pontos cardeais das regiões de saída e chegada da família. Então, vamos lá. Ela saiu de Anápolis, que está no centro, e foi para o Distrito Federal, que está a leste. Então, ela saiu do centro e foi para leste. Então, a resposta correta é a letra C. Sai do centro e vai para leste. Tá bom? Número 3. Sabendo que os dias de ida e de volta da viagem foram ensolarados e que a família acordou cedo nos 2 dias de viagem, em qual deles a família viajou de encontro ao sol? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Vamos lembrar. Eles saíram do centro e foram em direção ao leste, tá? Então, eles saíram. Então, na ida, eles estavam indo do centro para leste. E aí, vamos lembrar. Um dos pontos de referência que a gente tem, né, um dos principais pontos e um dos primeiros pontos que nós observamos para nos orientarmos no espaço terrestre é o Sol. E o Sol, quando a gente vê onde que o Sol está nascendo, a gente aponta o nosso braço direito e lá nós teremos o leste, não é? Se o Sol nasce a leste, a gente teve a família da Rafaela indo de encontro ao Sol, nascimento do Sol, na viagem de ida, que eles saíram do centro e estavam indo para leste, não é? A localização da Rafaela e sua família inicialmente é central e eles vão rumo a leste. Então, na viagem de ida, que eles estavam indo rumo ao Sol, tá? Ao encontro do Sol. No número 4, gente, lá na página 59, estava falando o seguinte. Um dos destinos da família de Rafaela é o município de Catalão. Com base nas informações da escala do mapa, determine a distância em quilômetros e em linha reta entre Anápolis e Catalão. Então, vamos voltar lá no mapa. Aqui eu tenho Anápolis e eu estava indo, um dos destinos é Catalão. Em linha reta, se nós medirmos aqui, ó, nós vamos encontrar aproximadamente 3 centímetros. E aí, se eu tenho 3 centímetros no mapa, eu tenho que primeiro descobrir qual que é a distância real. Então, aqui nós vamos ter que essa escala tá 72 quilômetros. Então, a cada 1 quilômetro no mapa, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 72 quilômetros na realidade. Se entre Anápolis e Catalão eu tenho 3 centímetros, qual que é a conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 3 centímetros, né, vezes 72 quilômetros. Se a cada pedacinho do mapa de 1 centímetro eu tenho 72 quilômetros, quantos quilômetros eu vou ter quando eu tiver 3 centímetros? 3 pedacinhos. E aí, quando eu multiplicar, eu vou ver que a distância real em linha reta em quilômetros é 216. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Então, são de 216 quilômetros. Entendido? E aí, lá no número 5, estava perguntando assim: o elemento do mapa que você utilizou para calcular a distância entre Anápolis e Catalão, qual elemento que foi esse? Foi
a escala, a fonte, a legenda ou a rosa dos ventos? Foi a escala, não foi? Somente através da escala que a gente consegue perceber quanto que o espaço real teve que ser reduzido para caber numa folha de papel. Então, essa proporção da distância real com a distância representada, ela só nos é informada através da escala, tá? Na número 6 estava assim: elabore uma tabela indicando os municípios visitados pela família de Rafaela e as regiões do estado ocupada por eles. Então, a gente tinha Anápolis, e aí falaram duas cidades que eles visitaram, Brasília e Catalão. E aí, quando a gente volta lá no mapa, a gente vai ver que no mapa tem indicado já as regiões, olha. Então, aqui, ó, Anápolis está no centro, Distrito Federal, né, está a leste e Catalão está a sul. Então, a gente só tinha que colocar as cidades com os destinos, tá? Aqui eu coloquei Brasília, mas vocês poderiam ter colocado Distrito Federal também, não tem problema, tá bom? Anápolis, Central, Brasília, Leste, Catalão, Sul, ok? E aí nós vamos lá para a página 60. Na página 60 a gente tinha também um mapa. Estava indicando o seguinte, ó. No roteiro da viagem da família de Rafaela, está previsto que após visitar Brasília, eles vão para a Chapada dos Veadeiros. Analise o mapa do estado para responder as questões. A letra A estava assim: indique a região onde está localizada a Chapada dos Veadeiros. Então aqui, ó, nós vimos aqui, ó, a Chapada dos Veadeiros, gente, está bem aqui em cima, olha, está no norte, tá? Ela está localizada a norte, no norte goiano, tá bom? E aí a letra B estava assim: classifique o tipo de mapa anterior observando seus elementos. Justifique sua resposta. Então, aqui a gente pode perceber que esse mapa é um mapa físico, né? A gente tem os mapas, eles podem ser mapas humanos ou mapas físicos. E a gente viu que os mapas físicos, eles tratam dos elementos naturais, que é o que está retratando esse mapa aqui. Então, ele está falando de relevo, né? Está falando de hidrografia, que a gente tem aqui onde que tem a água, ó. E aqui a gente está vendo o relevo, porque está classificado baixo, alto, tá bom? Então, esses elementos que estão presentes no mapa faz com que nós o classificamos como um mapa físico, tá? Agora, a última página era a página 61. E lá na página 61, a gente tinha uma tirinha da Magali com Cebolinha, né? Uma tirinha da turma da Mônica. E a gente teria que responder as questões de 8 a 10. E aí, estava escrito assim, ó. Leia a tirinha para responder as questões de 8 a 10. Então, vamos ler a tirinha, ó. O Cebolinha tá falando: não se preocupe, Magali, a gente não vai se perder. E aí, o Cebolinha continua falando, ó, eu estou marcando o caminho com pipocas. E o que a gente percebe? Que o Cebolinha estava marcando o caminho com a pipoca e a Magali estava fazendo o quê? Comendo a pipoca, né? Na tirinha, Cebolinha e Magali estão em uma região de mata e não conhecem bem o local. Como forma de se orientar, Cebolinha utiliza pipocas para marcar o caminho, mas Magali acaba comendo. E a gente tinha que responder, questão 8, ó. Avalie a estratégia de Cebolinha ao tentar marcar o caminho utilizando pipocas. Será que a estratégia do Cebolinha foi boa, gente? Não foi boa, né? Nem foi bem sucedida. Por quê? Ele estava tentando marcar o caminho com pipoca e a Magali foi comendo as pipocas. Então, ele foi marcando o caminho, mas eles provavelmente vão se perder porque a Magali comeu as pipocas ao longo do caminho. E a gente consegue perceber que essa estratégia não é bem sucedida porque foi a Magali que comeu, mas poderia ter sido um animal, a pipoca poderia ter voado com o vento. Então, essa marcação, ela não é adequada, né? Marcar o caminho com pipoca provavelmente não é a estratégia melhor para se orientar no espaço, tá? A número 9 estava pedindo assim: cite outros 3 meios que Cebolinha e Magali poderiam usar para se orientar na mata. E aí, nós podemos, assim, perceber que eles conseguiriam se orientar com mais facilidade se eles utilizassem algum instrumento, né, de localização. Eles poderiam utilizar uma bússola, um aparelho de GPS, um mapa da região, né? São os 3 instrumentos mais eficazes para eles poderem conseguir se orientar na mata, tá? A 10 estava assim: de que forma Cebolinha e Magali poderiam ter se preparado para evitar as dificuldades relacionadas à orientação
explique como os instrumentos de orientação, assim como os mapas, podem ser úteis naquela região. E aí, o que a gente pode verificar, gente? Que eles poderiam ter utilizado uma bússola para se orientar melhor, né? Eles poderiam ter analisado o mapa da região, verificado aquela região antes no mapa para poder se localizar melhor. Eles poderiam ter utilizado um espaço, um aplicativo de GPS, né? Tudo para poder ampliar a locomoção, o deslocamento deles, né, naquela mata, para eles explorarem mais espaços. Eles tinham outras possibilidades que os auxiliariam nessa aventura na mata, né? A pipoca foi marcar o caminho com pipoca foi a pior estratégia que eles poderiam ter escolhido. Então, eles poderiam ter escolhido a bússola indicando o norte, eles poderiam ter explorado o mapa para descobrir, né, o que tinha naquela região. E o mais rápido para eles, no caso, seria o GPS, né? Então, eles tinham essas opções, tá bom? A próxima aula vai ser uma aula já do capítulo novo. Se vocês ficaram com uma dúvida, vocês podem mandar as dúvidas para mim pelo aplicativo ou assistam as videoaulas novamente para ver o que ficou de dificuldade, tá? E qualquer coisa é só perguntar para a prof, tá? Um beijão para vocês, até a próxima aula.